São João, capítulo 16, versículo 12. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 228. 228. Irmãos amados e resgatados. Ré. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. 261. Nosso Redentor foi preparar. Ré. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor, brevemente chamará para casa descansar nossos salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, e a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, e a alegria será quando nós nos encontrarmos.
56. Quantos problemas eu tenho aqui? Lá. Quantos problemas eu tenho aqui, não sei solucionar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Jesus responderá. Às vezes vejo que vou cair, procuro me segurar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Nos desalentos, nas aflições, nas fúrias, nas ondas do mar, muitos precisam das orações, não posso desanimar. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Amém. Aleluia. Se nós vamos orar ao nosso Deus, nesse instante, eu queria que o pastor Abraão Pires fizesse essa oração para nós. Nós temos aqui o pedido de oração a favor de Edmundo Sena Pereira e também Miriam Caixeta e família, e a irmã Beni pede oração por sua irmã Coraci e também por seu irmão. Se tem mais alguém em nosso meio que se encontra necessitado, apresente ao Senhor nesse instante. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, esses nomes que foram mencionados, nós colocamos diante da Tua presença nessa noite, no Seu altar de misericórdia, juntamente com a Tua igreja, ó Deus. Pedimos por cada vida que o Senhor dê saúde, que o Senhor cura as enfermidades, ajuda Teu povo, Senhor, aqueles que estão também através da internet, sejam curados e abençoados. E o Senhor fala conosco nesta noite, através da Tua santa palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto.
se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Aleluias. Nós vamos prosseguir sendo abençoados, ouvindo a voz do nosso profeta, com a mensagem sinais escriturísticos dos tempos. Vamos ouvir. Private interpretation. Cada um possui sua própria interpretação privada. Every denomination has these seminaries. Hatch out a bunch of incubator preachers. Cada denominação tem estes seminários chocando um grupo de pregadores incubados. I always felt sorry for an incubator chicken. Eu sempre senti pena de um frango incubado. It had no mammy. Ele não tem mãe. No matter how much it chirped, wasn't mothered. Não importa quanto ele pie, ele não tem mãe. That's the way these machines turn out clergymen. Esta é a maneira que estas máquinas fazem com esses homens do clero. Sometimes knows more about God than a Hottentot does about Egyptian knife. Às vezes não sabem de Deus mais do que um Hottentot sabe sobre um cavaleiro egípcio, Or a rabbit know how to put on snowshoes. ou que um coelho sabe sobre como colocar um sapato para a neve. What we need is an experienced preacher that's been on the backside of the desert. O que necessitamos é de um pregador experiente que já esteve lá no deserto, So he stayed in that place under God until the pillar of fire come down before him like it did Moses, and nobody can take that from him. que ficou naquele lugar sob Deus até a coluna de fogo desceu na sua frente como ela fez com Moisés, e ninguém pode tirar aquilo dele. He was there when it happened. Ele estava lá quando aquilo aconteceu. Now that is true. Agora isso é verdade. Back to God and back to His Bible. De volta a Deus e de volta à sua Bíblia. Jesus said, if you'd have known me, you would have known my day. Jesus disse: se me conhecessem, conheceriam o meu dia. Everybody has their own interpretation. Todos têm a sua própria interpretação. Methodist has theirs, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, all the rest of them has their interpretation.
A metodista tem a sua, a batista, presbiterianos, pentecostais, todo o restante delas tem a sua interpretação. But the Bible says that the Word of God is no private interpretation. Porém, a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. What is the interpretation of it then? Qual é a interpretação dela, então? He does his own interpreting. Ele faz a sua própria interpretação. He said, "Let there be light," and there was light. Ele disse, haja luz e houve luz. That don't need no interpretation. Aquilo não necessitou de nenhuma interpretação. He said, "A virgin shall conceive," and she did. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. That don't need any interpretation. Aquilo não precisou de nenhuma interpretação. He said, "In the last days he'd pour out his spirit upon all flesh," and he did. Ele disse que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e ele o fez. That don't need no interpretation. Aquilo não precisou de nenhuma interpretação. It's already done. Right in the face of the critics that said it couldn't be done. Isto já foi feito bem diante dos críticos que disseram que isto não podia ser feito. God did it anyhow, because he's interpreted his word. Deus fez isto de qualquer modo porque Ele está interpretando a sua palavra. That it, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the end time when the Son of Man is being revealed. And he did it. Ele disse isto, como foi nos dias de Sodoma, assim também será no fim do tempo, quando o Filho do Homem for revelado. There's no need of any interpretation, it interprets itself. Não há necessidade alguma de nenhuma interpretação. Isto por si mesmo se interpreta. All these promises that he made. Todas estas promessas que Ele fez, Said, "He that believeth on me, the works that I do, the things that I do, shall he also." Ele disse, aquele que crê em mim, as obras que faço, as coisas que faço, Ele também as fará. Don't need any interpretation, he just does it. That's all. Não precisa de nenhuma interpretação. Ele apenas faz isto. Isto é tudo. If I am the vine, and ye are the branches, Se eu sou a videira e vós sois os galhos, the same life is in the vine as in the branches. The same branch that come forth on the day of Pentecost, a mesma vida que está na videira está nos galhos, o mesmo galho que brotou no dia de Pentecostes. I stood the other day. Amém, graças a Deus. Sob o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Agradecemos a Ele por mais esse dia. No final da semana passada tivemos um encontro lá no Pedregal, muito abençoado. Na sexta-feira pregou o pastor Salomão Carlos. Na parte da manhã com os obreiros, tivemos uma palestra com o pastor Adalto e depois uma participação de todos os pastores, citando uma lembrancinha do encontro regional, que é referências sobre obreiros em geral. Cada pastor lia um trecho dessas referências e fazia um comentário. E à noite o pastor Joaquim Gonçalves pregou, no sábado à noite,
Domingo de manhã eu tive uma participação na escola e depois, o final da escola foi com o pastor Joaquim Gonçalves de novo, finalizando assim o encontro nosso regional. E os que puderam acompanhar, tenho certeza que foram abençoados. Eu não sei se eu vou repetir estas mensagens com toda a igreja. Às vezes eu sinto assim que, para ter um aproveitamento maior, teria que ser num culto de ceia, né? Algumas delas até que dá, outras fica muito longo para um culto de ceia. Mas às vezes nós podemos passar trechos e causando assim sede para você ouvir. É muito fácil hoje. Quem quer ouvir as mensagens do encontro regional, eu acho que encontra no site de Goiânia e também lá do Pedregal. Muito fácil. O alimento espiritual nós temos com fartura. Às vezes nos falta é fome para alimentar. Ainda temos muito alimento natural também. Você já deve ter passado por alguma crise durante a sua vida que você ficou sem fome. Você tinha muitas iguarias diante de você, mas você não tinha fome. Às vezes eu vejo um ancião dizer assim: não tem jeito de vocês trazer um prato de fome para mim? Diante dele está muitas iguarias, mas não tem fome para alimentar, para comer. E às vezes no espiritual também acontece a mesma coisa. A pessoa fica sem fome para alimentar sua alma. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias os homens teriam fome e sede de ouvir o verdadeiro Evangelho. Eu creio que nós estamos pregando os últimos sermões. As últimas mensagens estão sendo pregadas. Eu fico pensando assim, o céu é para pessoas que estão... Nós até vimos uma citação dessa no regional. São para pessoas que estão desparafusadas das coisas daqui de baixo. Foi tomada aquela experiência que o irmão Brana teve, que foi naquela fábrica de metais, e quando finalizou o dia de trabalho, a fábrica estava cheia de retalhos de metais. E o gerente disse: eu quero que você observe isso. E de repente ele ligou uma máquina lá, e um grande imã passou por cima daquele maquinário, e aquelas aparas de metais foram subindo e grudando no imã. E o profeta observou que algumas aparas não tinham subido. E ele perguntou para o gerente: por que aquelas aparas que ficaram lá não subiram junto com o imã? Então aquele imã levava aquelas aparas e chegava num determinado lugar, eles desmagnetizavam o imã e elas caíam já de volta no caldeirão próprio para ser derretidas e refeitas as peças. Então ele explicou: acontece que aquelas aparas que ficou lá é porque elas não têm a natureza do ímã.
por isso elas não subiram. Elas não têm a natureza do ímã. Aqui se faz algumas peças de alumínio e outras peças que não são magnetizadas ao ímã. E ele disse, mas eu estou vendo, tem muitas máquinas aí que têm a mesma natureza do ímã, esses pés de ferro, essas coisas, por que eles não subiram? E disse, se você observar os pés delas lá, elas estão aparafusadas no chão, por isso que elas não subiram. Aí o irmão Branham disse, estou entendendo, tirei uma grande mensagem disso aí. Aí ele foi e mostrou, quem vai subir no rapto são aqueles que estão, ou que têm a mesma natureza do Senhor Jesus Cristo, esses é que vão subir no rapto. Tem que ter a mesma natureza dele para que ele possa atrair para si, quando ele vier. Outros, às vezes, têm a natureza idêntica a dele, né? Mas só que estão aparafusadas aqui no mundo. Lembra da parábola que se você planta batata, não enrole nas ramas da batata? Então, às vezes, a pessoa está parafusada e ela não sobe. Ela não deu conta de desprender, do mundo, das coisas, elas ficam parafusadas. Então, é uma questão muito séria, estamos desejosos de estar livres, estar prontos, preparados. Nessas referências aqui, essa referência ainda é de 1981, um apanhado que os pastores fizeram, e foi feito esse compêndio de referências sobre obreiros em geral. A citação de número 100 é da mensagem Desespero, parágrafo 57. Isso aqui é um quadro que não está só diretamente, não está só sobre os pastores, mas está sobre cada eleito de Deus. E o profeta diz assim, isto me lança em desespero, que é, como Paulo disse, após ter eu pregado o evangelho, serei eu um passageiro clandestino? Serei eu um reprovado? Porventura essa pergunta não está no coração de muitos de nós? Porventura, esses anos todos que eu tenho de cristão, eu venho chegar numa situação de ser um passageiro também clandestino e chegar a um tempo de ser reprovado? E o irmão Branham disse, isso poderia acontecer com o pregador, poderia acontecer com um membro, o laico. 30 anos de mensagem, 40 anos de mensagem, e chegar no final, cometer alguma coisa e chega no final e ser reprovado, tristeza, né? E naquele dia ele vai chegar lá e dizer, eu nem aproveitei o mundo e nem dei conta de estar preparado para a hora da vinda do Senhor. Que coisa triste. É uma pura verdade, porque a pessoa ela não dá conta de entrar em Cristo e nem, aí ela fica no meio termo, nem no mundo, nem na igreja, nem em Cristo, nem fora de Cristo. É estranho, né? Então, isto poderia acontecer, ser reprovado no final. Por isso que exige um desespero constante, oração constante, jejum e oração. Você sabia que Jesus disse que certa casta de demônios não sai a não ser com jejum e oração? Como é que nós podemos esperar
ir para o céu sem uma vida consagrada, sem uma vida rendida a Ele, entregue a Ele, porque quem é de nós que somos dignos? Quem de nós pode dizer eu sou digno? Nós não somos dignos, nós somos condenados à morte, mas Ele tomou a nossa indignidade sobre si. Isaías 53 diz que Ele tomou as nossas iniquidades e os nossos pecados Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas para isso acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos de aceitá-lo, crer e aceitar, porque a prova que você crer é que você obedece. Às vezes a pessoa diz, eu creio, mas não obedece. Você acha que como se eu pregasse algo e não vivesse aquilo que eu prego. Vai receber mais duro juízo. Para o pregador, o juízo vai ser maior se ele pregar e não viver. Vai ser muito maior do que para o laico. O laico simplesmente está ouvindo, mas o pregador ele está pregando e ouvindo também. Então o juízo para os pregadores é maior. Por isso que Paulo, ou Tiago, não me lembro agora de cor qual que disse, ele disse, muitos de vós não sejam mestres, porque receberemos mais duro juízo. Então, assim, isso me lança em um estado desesperado, desespero ao pensar que após todos estes anos de pregação, aí você diz assim, todos esses anos de cristão, desespero ao pensar que após todos esses anos de pregação, eu poderia vir a um lugar onde eu pudesse falhar para com Ele? Qual é o próximo passo? O que devo fazer? Uma outra referência de número 80, que está na mensagem Cristianismo contra a Idolatria. Eu só quero citar dois, me chamou a atenção esses dois. Porém, os encontramos ao mesmo tempo muito inchados, pregadores, mestres, evangelistas, apóstolos, e com atitude de eu sou grande, tu és pequeno. Que coisa! Quem poderia dizer que é grande e dizer que o outro é pequeno? Para começar, Deus colocou todos nós numa mesma plataforma de preparação. Ele colocou todos nós no mesmo nível. Não tem nenhum maior, nenhum menor, não. A diferença é que o dom de Deus manifesta em um de uma maneira e em outro de outra. Mas dizer, porque eu tenho um dom de pregar, eu sou maior do que você? Nunca. Nunca. Nós estamos numa mesma base, nós estamos numa mesma plataforma de preparação. Então eu não posso dizer, eu sou grande e você é pequeno. Não. E assim não é como era na igreja primitiva, assim não é como era na igreja primitiva. Aqueles da igreja primitiva eram humildes, eram benignos, e tão diferente, e é tão diferente hoje. Cadê a docilidade no meio do povo? No meio da igreja, no meio dos pregadores, né, pastor Abraão? Porque aqui está relacionado diretamente com os pregadores. Cadê a humildade no meio dos pregadores? Cadê a docilidade? A igreja primitiva, eles eram humildes, benignos, uns para com os outros, eram dóceis e entendiam, e é tão diferente de hoje. E me põe a pensar se todas estas coisas não têm nos desviado da real semente da mensagem, na qual devemos desejar nos humilhar,
Quanto mais humilde você puder se manter, então mais Deus vai te usar. Essa foi profunda, né? Essa foi boa. Quanto mais humilde você puder ficar, mais Deus vai te usar. Então o conselho é esse: não queira ser grande, não queira ser sabidona, né? Sabidão. Quanto mais humilde você for, mais Deus pode te usar. Eu queria citar outro destaque do pastor Wagner Marques, na reunião interna, depois de mencionar o que Davi fala. É claro, ele não citou propriamente o Salmo 1, mas estava fazendo referência, porque o irmão Brana que fez referência, né? Bem-aventurado é o homem. E no Salmo 1, verso 1, diz assim, ó: bem-aventurado o varão, ou seja, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é um item do homem bem-aventurado. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo lugar, nem se detém no caminho dos pecadores. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ela não anda no caminho dos pecadores. Ela não pratica as coisas dos pecadores. Veja, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 itens aqui especial que acompanham um homem bem-aventurado. Repetindo: não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o homem bem-aventurado. Então, citando o Som Incerto 154, bem-aventurado é o homem, disse Davi. Nenhuma incerteza para ele. Ele é bem-aventurado, ela é bem-aventurada. Ela vive o Salmo 1, ela tem consciência do Salmo 1, ela tem consciência dos seus atos. Aquele homem sabe do que está falando, porque ele tem convicção no que crê. A pessoa só vai falar uma coisa com convicção se ela realmente crê naquilo e sabe do que ela está falando. Eu não me importo o que o mundo diga, o que você diga sobre ele. Tente deixá-lo com raiva, tente deixar um homem bem-aventurado com raiva. Será que você consegue? Deixar um homem bem-aventurado com raiva? Ele não ficará com raiva, não. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, porque, olha, quando a Bíblia menciona o homem, ele está falando do homem e da mulher. A mulher está no homem, o homem está na mulher, não tem jeito de separá-los os dois. Então, o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, não me importa o quanto você fale dele, ele não ligará para isso, ele não ficará com raiva. Tem alguém aqui dentro que está com raiva de alguém porque falou mal de você? Ixi, vem para cá, vem ser bem-aventurado, vem cá, deixa eu orar para você, para Deus te libertar, e você ser bem-aventurada a partir de hoje. Receba a bem-aventurança de Deus. Não ande nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Seja bem-aventurado, seja bem-aventurada. Se você fica com raiva de alguém, isso é só para te perturbar você, perturbar a sua saúde. Aquela pessoa vem dormir junto com você de noite, você tem pesadelo com ela, porque você está
com raiz de amargura contra ela, você está com raiva dela, com raiva dele, aí você vai dormir e aquilo não aparta de você, e você só fica pensando, eu podia ter pegado ela pelos cabelos, podia ter feito isso, feito aquilo, podia ter dado um soco, podia ter respondido assim. É ou não é? Alguém já teve essa experiência de ir dormir e aquela pessoa não sai da mente dela? Está lá, junto lá. Agora você vai e perdoa, tira isso do seu coração, joga aquilo para trás. Deus, não deixa isso me impedir o meu sono, o meu descanso. Me liberta, Senhor. Mas para você ser liberto, você tem que perdoar, perdoa. Ah, mas ela não arrependeu, não importa se ela não arrependeu, perdoa. O homem bem-aventurado não ligará para isso. Ele seguirá adiante. Não tem um provérbio que fala aí, enquanto a carruagem passa, os cães ladram? É mais ou menos isso. Enquanto a carruagem está passando, os cães vão ladrando. Deixa os cães ladrarem e você segue em frente. Se não for parar para espantar tudo quanto é cão que sai latindo, você está enrolado. Ele seguirá adiante, porque ele tem uma bênção aqui dentro. Ele tem uma bênção aqui dentro. Ele é bem-aventurado, ela é bem-aventurada, tem uma bênção aqui dentro do coração. Ele orará por você, isso é correto. Você pode fazer qualquer coisa, ele nunca ligará para isso. Não caluniará seus próximos, e não irá por aí provocar distúrbio, não vai andar por aí fazendo alvoroço, nem provocando distúrbio, ele não vai caluniar, ele será um pacificador. Espera aí, eu pergunto para você, você é pacificador ou não? Você sabe o que é pacificador? É quando tem alguém em litígio, você vai lá e põe água benta, e não, gente, calma, não é assim que resolve, e vai intermediando, de repente você faz as pazes, serviço pacificador. Você controla a situação. Você é ou não é pacificador? Porque se você for pacificador, você é um bem-aventurado. Se não for, vem buscar, vem cá de novo. Ele fará tudo que ele puder, pois ele é um filho de Deus. Bem-aventurado é esse homem, bem-aventurada é essa mulher. Agora tem um outro destaque aqui, é do pastor Salomão Carlos, mas eu acho que eu vou deixar depois para rodar para vocês. E também se nós, obrigado pastor Bruno, se nós for ver esse outro destaque aqui, nosso tempo acaba. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Graças a Deus. Se quisesse terminar agora, já iríamos alimentados, né? Amém? Estamos estudando Espírito da Verdade. E desde já o nosso abraço fraternal a cada irmão, cada irmã, cada família que está aí na conexão também. Deus os abençoe. Eu creio que vocês são bem-aventurados. Se não são, pode mandar seu pedido de oração que nós vamos orar para Deus te libertar de qualquer dessas coisas que tem impedido você de ser um homem ou uma mulher bem-aventurada. Ah, que coisa maravilhosa! Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Senhor Jesus, essa Escritura trata
diretamente daquele tutor da igreja, que é o Espírito Santo, que o Senhor enviaria para nós. Estamos apreciando esta mensagem. Agradecemos ao Senhor pelo encontro que tivemos no final da semana passada, por esses destaques que tem falado ao nosso coração, e o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aceita a nossa gratidão por continuar nesta jornada, nesta batalha cristã. Toma cada um dos teus filhos sob o teu controle nesta noite. Aqueles que estão nas conexões também sejam ajudados por ti. E que o Espírito Santo possa continuar falando com cada um de nós. Humildemente nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Eu pretendo continuar aqui diretamente aí, a partir do parágrafo 65. Se nós tirarmos um tempo para comentar aí o texto para trás, talvez nós gastaríamos o resto do nosso tempo, né? Então vamos aí a partir do parágrafo 65, onde paramos. Quando Ele, o Espírito Santo, vier, Ele revelará estas coisas de que eu vos falei. Agora, não há necessidade de tentar descobrir de outra maneira. Não há necessidade de tentar descobrir de outra maneira. Ele é o autor. Ele certamente deveria saber o que ele escreveu. Veem? A Bíblia diz que ele a escreveu. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, ele usou quem? Usou homens inspirados pelo Espírito Santo. Ele escreveu a Bíblia, mas usando homens. Deus, Ele estabeleceu, foi os homens para pregar o Evangelho. Ele não estabeleceu anjos para pregar o Evangelho. Estabeleceu os homens. Homens. No destaque que nós poderíamos ter mencionado aqui do pastor Salomão Carlos, ele disse que você também prega o Evangelho, as irmãs também pregam o Evangelho, com a vida que vive. Aliás, o maior evangelismo da noiva do Senhor Jesus Cristo é a vida vivida. Quando um denominacional vem assistir um culto nosso, eles ficam encantados com a ordem da igreja. Eles ficam encantados do povo não conversar dentro do santuário. Então, quem faz isso? Não é o pastor Ivaldo que faz isso. Quem faz isso é o Espírito Santo, o mesmo que escreveu a Bíblia. Foi ele que ensinou a ordem da igreja. E nós, como tendo um senso dele mesmo, então nós obedecemos, nós lutamos para viver. E não tem uma pregação maior do Evangelho do que uma vida vivida, do que o seu testemunho, indo e vindo aí pelas ruas de Leopoldo de Bulhões. As pessoas estão observando o seu assentar, o seu levantar, o seu caminhar, o seu vai e vem, as pessoas estão observando. Ele certamente deveria saber o que ele escreveu, o Espírito Santo. Vem, a Bíblia diz que ele a escreveu. Homens da antiguidade, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. E se o Espírito Santo é o autor da palavra, certamente ele sabe como interpretá-la melhor do que nós. Deixe-o fazer a interpretação dela. E você sabe como, a maneira como ele a interpreta?
Agora, não perca essas coisas se você estiver vindo para um culto de cura. Veja, não perca isto. Como ele a interpreta? Por isso, pela vindicação da mesma, fazendo assim. Isso é o que Jesus disse: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam, são elas que falam de mim. E quem pode me condenar? Quem pode me acusar de pecado? Jesus perguntando. Pecado é incredulidade. Se eu não faço as obras que foram escritas de mim, então não creiam em mim. Mas se eu faço as obras e vocês não puderem crer em mim, então creiam nas obras, porque a palavra falou sobre isso, vem? Isso é apenas o senso comum e cotidiano. Agora, Deus, 12 chamadas são sem arrependimento. Sabemos que a Bíblia diz isso. Ela diz, já fazem quase 2 anos, certa manhã eu estava andando na casa e me sentei em uma cadeira. Agora, isso parece muito estranho, que Deus inclua um animal. Como algum irmão precioso, naquela visão do céu, daquela pequena transposição que eu tive, creio que falei sobre isso uma vez, ou em alguma reunião, e ele me escreveu uma carta outro dia e disse, voz dos homens de negócio, sua visão estava bem, irmão Brana, sua transladação, mas escute, estava bem até você dizer que seu cavalo, que uma vez você montou, tenha colocado a cabeça dele em seu ombro. Ele disse, não há cavalos no céu, irmão Brana, o céu foi feito para seres humanos, não para cavalos. Bem, eu pensei, normalmente você vê alguém assim, você tem que explicar tudo. Eles são teólogos, né? E para eles, se fosse para eles crer, teria que ser explicado tudo para eles. E eu pensei, eles estão apenas tentando apanhar alguma coisa contra o irmão Brana. Vem, você não pode explicar Deus de forma alguma, você só precisa crer nele. Olha o segredo, você não pode explicar Deus, você apenas tem que crer nele. Mas isso pode aliviá-lo. Eu disse, irmão, eu nunca disse que estava no céu. Quando o irmão Brana contou aquela transladação que ele teve, ele não falou que ele estava no céu, naquela transladação. Ele falou que se encontrava num lugar maravilhoso, um lugar especial. E se esse lugar maravilhoso e especial era o novo céu e nova terra? Na visão, eu perguntei por Jesus e eles disseram que ele ainda estava além dali. E eu estava em um estado como que no paraíso. Mas para que possa te ajudar, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Jesus veio dos céus, cavalgando em um cavalo branco. Então não tem cavalo no céu? Se o próprio Senhor Jesus Cristo vem cavalgando num cavalo branco, e agora? É a Bíblia que fala. E ele estava nos céus dos céus. Quando ele foi na sexta dimensão, ele disse, eu quero ver Jesus. Se eu estou aqui na sexta dimensão, se eu estou aqui nesse lugar junto com os salvos, eu quero ver Jesus. Ele falou, não, Jesus está mais em cima, está na 7ª dimensão, você está na 6ª, você não pode ver ele ainda. Está num corpo glorificado, isso aqui é um corpo celestial.
eu estava em um estado como que no paraíso. Mas, para que possa te ajudar, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Jesus veio dos céus, cavalgando em cavalo branco, e todos os hostes, as hostes dos céus, o estavam seguindo sobre cavalos brancos. Todas as hostes dos céus estavam seguindo cavalo branco. Então tem uma cavalariça grande lá, né? Lá vai ter uma cavalgada grande lá. Então deve haver alguns lá em cima, nos céus dos céus. É glória! Deus está interessado em tudo. Deus está interessado em tudo. Ele está interessado nas pequenas coisas que você faz. Hein? Você escutou essa? Que Deus está interessado nas pequenas coisas que você faz? Ah, não vou fazer as pequenas coisas não, porque eu não dou conta de fazer as grandes. Como é que você poderia fazer as grandes se nem as pequenas você está fazendo? E Deus está interessado nas pequenas coisas que você faz. Ou nas grandes coisas que você faz. Ele está interessado em saber como você cuida do seu pequeno rebanho, ou como o outro companheiro cuida do seu grande rebanho. Ele está interessado. Então, diante de Deus, não existe um pastor grande e um pastor pequeno. A responsabilidade de pastor é tão grande, é tanto a mesma, tanto para um que tem um rebanho pequeno, como para um que tem um rebanho grande. Faz diferença. Responsabilidade é a mesma. Responsabilidade de pastor tanto faz ser pastor de uma igreja com 100 membros, como de uma igreja de 15 membros, 12, como a igreja lá de Silvânia, não é, pastor Abraão? Mas a responsabilidade é a mesma. Algum tempo atrás, um ótimo e bom irmão meu, nós estávamos em uma pesca em um lugar, e eu estava vindo das reuniões, estava descansando. Quando o irmão Branco queria descansar da reunião, ele ia pescar. Agora quando eu quero descansar, eu viajo. Aí eu prego mais do que eu estava aqui. Ah, que descanso! E nós estávamos pescando com caramujos, e pegamos uma boa porção de peixes. E naquela noite, nós estávamos correndo nossas linhas, e ficamos sem isca. Ai. No final da tarde, eu saí para pegar alguns peixinhos de água doce, aqueles pequenos sujeitos. Não pode... Os grandes, a gente podia comê-los, mas aqueles eram apenas uma pequena isca de peixe. Eu sacudi a linha e a linha flutuou. E estava pegando-os e colocando-os em um balde. E algo me atingiu, assentado naquele barco. Aquele rapaz tinha sido uma testemunha de Jeová, e seu irmão acabava de ser salvo, de ser cheio do Espírito Santo. E assim, os dois rapazes estavam conosco. E quando eu estava pegando aqueles peixes, todos nós, algo me atingiu. E eu disse: vocês sabem, haverá uma ressurreição de alguma vida, como um pequeno animal. Bem, um pequeno animal. Agora, muitos de vocês se lembram da predição da palavra que dizia: haverá um garotinho que voltará dos mortos, atingido por um automóvel. O irmão Jack Moore está comigo esta noite, e ele estava na Finlândia quando isso aconteceu. Vem?
Muitos de vocês aqui se lembram de mim contando isso aqui. Veja, disse para você anotarem em seus livros. Vejam. E o irmão Old se virou, o irmão Bankswood, aquele que seu filho foi curado com poliomielite, e ele se virou e disse a seu irmão: você acabou de ver? Algo está se preparando para acontecer. O irmão dele era um novo convertido, todos os dois eram testemunhos de Jeová, só que um tinha aceitado a mensagem há mais tempo e o outro tinha acabado de receber a mensagem. E eu continuei pegando peixe, veja você. Então nós preparamos nossas iscas, linhas com os peixes. E naquela noite não pegamos nada. Na manhã seguinte eu disse, havia muito poucos peixinhos ali. Ele disse, diga, a propósito, você não disse que haveria algum tipo de ressurreição de vida? Eu disse sim. Eu te digo, quando eu saí de casa, eles estavam, minha filhinha, nós somos meio que, vocês podem tê-los se você os quiser agora, veja, mas eu tenho pavor de gato. Mombrano tinha pavor de gato. E então eu simplesmente não gosto desse sentimento supersticioso que vocês têm por eles. Gato de madame, você já viu falar? Gato de madame? Ai, que nojeira. E assim nós não os temos em casa. E eu acredito que o gato pode perceber que eu tenho medo dele. Então meu pai tinha medo de gatos, herdou do pai. E então minhas filhas sabiam que não tinham gatos por lá. E o pequeno, minha filhinha desceu a Alameda com outra garotinha, e ela voltou toda triste e disse, papai, eu disse, o que você quer, querida? Ela disse, uma coisa horrível aconteceu. E eu disse, o que foi? Ela disse, se você soubesse. E eu disse, bem, me diga. E ela disse, alguém jogou fora um pobre velho gato lá embaixo, e disse, a coisa está prestes a morrer, mal pode andar. E disse, papai, você se importa se nós o alimentarmos e cuidaremos dele? Eu disse, certamente não. Se você quiser alimentá-lo, tenha cuidado. Não o deixe te arranhar. Eu disse, deixe-me ver o gato. Então, quando elas trouxeram o gato, eu peguei uma caixa e, claro, na manhã seguinte, e tínhamos um monte de gatinhos. E a garotinha pensou que a gatinha estava morrendo. Vocês entenderam, né? O que estava acontecendo com a gatinha. Porque quando o Mombrana viu a gata, ele entendeu o que ia acontecer. Aí ele pegou a caixa, botou a gata dentro, né, deixou ela se tratar da gatinha, senão ia machucar a menina. E daí, no outro dia, está lá um monte de gatinhos. Ai, quem não gosta de gato, hein? E então o meu garotinho, quando eu partia, o pequeno José, ele estava olhando para eles. Vai ver o que esse garoto fez. Ele achou que eles eram fofinho, sabe? Subindo por ali, você sabe? E então ele pegou um na mão, e ele o apertou um pouco demais, e o deixou cair no concreto. O pequeno companheirinho começou a se virar ao redor, e eu pensei, que coisa.
E eu pensei, bem, agora pode ser aquele pequeno gatinho quando eu voltar para casa. Vocês se lembram do caso da gambá? Pensei, bem, pode ser aquele gatinho. Então estávamos voltando para uma pequena enseada, pescando, e então estávamos pegando aqueles peixinhos de bom tamanho, jogando os pequenos de volta. E o irmão Lili, um novo convertido, irmão do irmão Banks, estava pescando com uma vara, um grande anzol e um monte de minhocas. E ele deixou aquele pequeno e velho peixinho engolir aquele anzol em sua pequena barriga. E quando ele puxou para cima, ele disse: agora, eu gostaria que você olhasse para lá, só por algum tempo. E ele não podia tirar o anzol, eu acho. Não havia outro jeito, senão cortar a linha. E ele queria salvar seu anzol. Então ele apenas puxou as brânquias, a barriga e tudo para fora dele, daquele jeito, e o jogou na água. E ele estremeceu 3 ou 4 vezes e ficou imóvel ali, e disse: você detonou seu último cartucho, sujeitinho. O irmão Lili falou para o peixinho. E o peixinho morreu, ficou lá flutuando sobre a água. E eu disse: Lili, quando ele começou a abocanhar, consiga um anzol menor do que esse. Quando ele começar a abocanhar, levante a vara aqui e assim que ele começar a beliscar, pegue-o, vem, antes que ele consiga engolir, pegue-o em sua boca. E eu disse: essa é a maneira divertida para pegá-los. Isso tem que dar um trabalho para a gente. Ele disse: eu dei o puxão errado, e seguiu em frente. E ele tentou algumas vezes, e perdeu cerca de 3 ou 4, e ele colocou a coisa no chão, e disse: eu vou deixá-los engolir de novo. Então este peixinho flutuava na água lá por um pouco, eu acho uns 30 minutos, e as ondas começavam a se levantar e entrar. E eu disse: bem, teremos que nos ir daqui a pouco. Temos um balde agora, então teremos que ir. E eu levantei para jogar aquilo numa moita de lírios e soltei. E havia uma parte da barriga vermelha lá atrás. Então eu comecei a puxar a isca da moita, você sabe, virando e tirando-a, como vocês, companheiros, e as mulheres sabem sobre a pesca. E quando eu comecei a fazê-lo, de repente, algo desceu através daquelas colinas, apenas um vento impetuoso, e avançou sobre mim. Larguei a vara e me levantei no barco. Eu olhei em volta e ouvi uma voz dizer: você vê aquele peixinho? E lá estava ele, jazendo ali. E eu disse: você vê o peixinho? Exatamente como ele disse. Lá suas pequenas barbatanas estavam endurecidas e ele havia ficado na água por meia hora. E esta Bíblia está aberta aqui, agora. Vem? E ele disse: fale com ele e devolva sua vida. E eu disse: peixinho, no nome do Senhor Jesus, eu te devolvo sua vida. E aqueles homens de pé observando, aquele peixinho virou-se sobre suas costas e desceu pela água, e eles quase desmaiaram. Lili lavou o rosto na água, ele disse: vou acordar depois de um tempo. Ele disse: eu sei que estou sonhando. E eu disse:
você não está sonhando. E exatamente naquele tempo, acho que eu tinha nas listas de oração 30 ou 40 crianças com espasmos. E como Deus iria por aí, daquelas crianças com espasmos e levantar aquele peixinho? Isso apenas mostrava que ele está interessado em tudo. Irmãos, grave isso aí, ó. Isso apenas mostrava que ele está interessado em tudo. Ele está interessado em tudo. Tudo é tudo. Às vezes você pensa que Deus não está interessado em você, e Deus está. Às vezes você pensa que Deus não está interessado no seu problema, Deus está. Ele está interessado em tudo. Por que ele usaria seu poder para amaldiçoar uma figueira, quando havia milhares de leprosos na terra? E ele passou por aqueles leprosos e foi e colocou uma maldição em uma figueira, e disse: ninguém coma de ti, e a figueira secou. Usou seu poder, mostrando que ele está interessado em árvores. Ele está interessado em peixe, e ele está interessado em você. Aleluia! E ele está interessado em você. Ele está interessado em mim, e ele está interessado em ver sua palavra manifestada, e ele depende de nós para fazê-los, pois somos seus agentes, e ele depende de nós. Ele não depende de mim não, só não, ele depende de nós, em um todo, para fazê-lo, pois somos seus agentes. Nada em nós mesmos, é Ele. Nós nos rendendo e andando com Ele. Vi uma visão naquela manhã, eu vi um grande animal deitado em um lado da colina. Tinha um par enorme de chifres, e eu estava em uma viagem de caça naquela visão, por volta das 10 ou 11 horas do dia, e eu deslizei e atirei no animal. E então, no caminho de volta, um gigantesco urso pardo levantou-se contra mim, e eu atirei nele. E então eu os vi pegar os chifres, e uma pequena mão chegar e pegar no chifre, colocar a fita nele, fita métrica, e mediu 42 polegadas, do topo de um feixe ao topo do outro feixe dos chifres, 42 polegadas. Eu nunca vi nenhum animal como aquele, grandes pontas em seus chifres, e, no entanto, parecia um cervo. Mas que coisa, dava 2 ou 3 veados, eu nunca vi, nada assim. Bem, eu disse, provavelmente vai acontecer um dia, eu simplesmente vou anotar isso. Eu desci em Kentucky com um amigo meu, o irmão Miner Arganbright, me telefonou e disse: irmão Brana, você está ocupado? E eu disse: não tanto. Eu disse: eu estava eu tenho 2 semanas agora, estou de férias. Disse: corra para o Canadá, para o Alasca comigo, queremos organizar um capítulo de homens de negócios em Anchorage e também Fairbanks. E eu disse: parece bem, se eu conseguir tempo para fazer isso. Ele disse: bem, irmão Brana, se você puder, eu lhe digo, nós lhe daremos uma boa caça de ursos pardos. Pensei: isso soa bem. Pensei: há uma visão, veja, é isso, uma boa caça aos ursos pardos.
E eu disse: isso soa bem, eu não vou pôr isso, mas enquanto estivermos lá em cima e alguns dos guias quiserem me levar gratuitamente, ficarei feliz em ir. E então ele disse: bem, eles farão isso, nós prepararemos tudo. E eu disse: bem, agora espere, deixe-me orar sobre isso. Muito bem, nós vamos parar aqui, porque ele vai contar agora a história dessa visão que ele teve do urso pardo e do cervo que tinha um chifre que media 42 polegadas, 42 polegadas. E ela é uma história um tanto longa, e nós vamos parar e continuar, se Deus permitir, na quinta-feira próxima. Vamos ficar de pé. Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanharam, irmão Manassés e irmã Keila na Ceilândia, irmã Naira Leonai em Alexânia, Sunamita Oliveira da Silva em Anápolis. A senhora conhece, irmã? Deus te abençoe, irmã Sunamita. Clébito e família em Bonfinópolis, Edsonino em Bonfinópolis, Sidney Paiva e família em Goiânia, Noemi, Guilherme, César, Marcos, Laura, Vitória em Nova Crixás, Igor e Samara e Sofia Emanuele em Vianópolis, Maria Ionice e Benjamin Lloyd em Vianópolis, Tiago Prieto em Vianópolis, Tiago Alusca, Maria José Ezequiel, Cláudia e família, Leandro Viana e família, Natanael e Delta de Oliveira, todos eles em Vianópolis. E pastor Sinésio Martins e irmã Magda lá em São Gabriel do Oeste. E mais 15 conexões que não foram identificadas. Nosso abraço fraternal a todos, que Deus os abençoe. Eu creio que, assim como nós fomos abençoados aqui, vocês também foram aí. Um abraço fraternal. O pastor Abraão vai nos despedir em oração. Grande Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra tão preciosa que acabamos de ouvir e pedimos, ó Deus, que o Senhor sela isso no coração da igreja, toda a noiva do Senhor que estão ouvindo através da internet também, que o Senhor abençoe a cada um com a sua palavra, Jesus. Nós fomos ricamente abençoados nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a carregar isso dentro dos nossos corações, este alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, este manar que vem do céu para alimentar a nossa alma. Sela em cada coração a bênção nesta noite. A cura, Senhor, seja completada através da sua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e abençoe mais um outro, e até domingo de manhã, se Deus permitir, com a leitura da mensagem A Brecha. A Brecha, não esqueça de trazer a sua mensagem. Deus abençoe.